This meeting is being recorded. Give me three wishes. I wanna be the dirty finger and in such riches. Give me more too. I wanna be in that crazy band or miracle. Would you be kind? Give me one little more and I'll be super fine. You're so cool. Can I be your friend? I'll drive you to the end. 'Cause you know what you don't wanna. 'Cause you won't, but you can have it. 'Cause you know what you don't wanna. 'Cause you won't, but you can have it. I'm so worried. I bought the plush clothing, but it still looks ugly. Am I stupid? I'm doing the talking, but I don't get nothing. Alguém me avisa quando é bom parar de fazer a íntima. You're so cool. Can I be your friend? I'll drive you to the end. 'Cause you know what you don't wanna. 'Cause you won't, but you can have it. 'Cause you know what you don't wanna. 'Cause you won't, but you can have it. 'Cause you know what you don't wanna. 'Cause you won't, but you can have it. 'Cause you know, but you don't wanna. 'Cause you won't, but you can have it. Give me three wishes. I wanna be the dirty finger and in such riches. Give me more too. I wanna be in that crazy band or miracle. Alguém me avisa quando é bom parar de fazer a íntima. You're so cool. Can I be your friend? I'll drive you to the end. 'Cause you know what you don't wanna. 'Cause you won't, but you can have it. 'Cause you know what you don't wanna. 'Cause you won't, but you can have it. 'Cause you know what you don't wanna. 'Cause you won't, but you can have it. 'Cause you know what you don't wanna. 'Cause you won't, but you can have it. Calling me high on the telephone. Came back playing all alone. Spent the afternoon making a speech. Speech made you nervous that you couldn't eat. You came to show your mad love. You came to tell it's not enough. Come and erase me and take me with you. Kiss me, I'm drunk, but don't worry, it's true. I wanted to show you how mad is my love. Come and attack me, it's not gonna hurt. Find me, deny me for fear and a close. Let's make love and listen that from above. Let's make love. Let's make love. And listen that from above. You knew my ideas when they were in my head. They were my secret, even in plans. Wine then bed, then more, then again. Wine then bed, then more, then again. Run, run, run to make a heart shake. Kiss, kiss,
Tá mudo? Ou é aqui que eu não tô ouvindo nada? Tá mutado. Não tá mais. Boa noite. E aí, professor? Tudo certo? É isso aí. Curtiu o estilo? Que estilo? Não existe estilo. Curti. Isso se chama... Você não tá com frio, não? Tava com saudade de mim, Felipe? Eu voltei. Eu tava, sumiu esse tempo todo. Estão abandonando, né? Estão abandonando o barco. Quero ver a hora de entregar as avaliações, como vai ser. Deixa eu ver aqui, então. Vamos voltar aqui. Vamos ver. Então boa noite para a Gabriela, boa noite para a Isabela, para a Natália, para o Felipe. E não tem boa noite para mais ninguém além deles. Pessoal, então, a gente vai retomar o que a gente começou a conversar aula passada sobre o que a gente estava falando? A gente começou a falar de hermenêutica, né? A gente começou a falar de hermenêutica constitucional. Cadê minhas anotações? Aqui. Bom, deixa eu pôr aqui na tela. Deixa eu só confirmar. A gente falou de mutação e reforma. Eu acho que vocês já entenderam alguma dúvida sobre mutação e reforma constitucional. Já aproveitem e falem agora. Bom, então, pessoal, fica da seguinte forma. Compartilha apresentações. Aula passada, então, a gente fez uma introduçãozinha aos métodos de hermenêutica constitucional. Se eu bem me lembro, a gente chegou a falar um pouquinho sobre aquela ideia do significado de hermenêutica, né? Por que eu não estou chamando isso de interpretação? Por que eu estou chamando de hermenêutica? Né? A gente falou daquela ideia do mito de Hermes, né? Da ideia dos Emeneuem, né, na Grécia Antiga, e por que essa palavra é trazida como método de ampliação sensorial, epistemológica, de dar profundidade a estruturas semânticas, né, de dar toda uma profundidade diferente a essas estruturas, ou seja, não só interpretação, porque a gente, como eu falei lá passada, a gente vai esbarrar nas funções idiosincráticas das coisas, né? Bom, sendo assim, nos resta então conversar um pouco sobre quais seriam os métodos que a gente pode destacar. Obviamente, a gente vai ter infinitos métodos hermenêuticos, né? A gente vai ter várias classes hermenêuticas, as quais a gente pode conversar aqui, mas eu vou destacar alguns principais para vocês, né? Eu vou destacar alguns métodos hermenêuticos, lembrando que isso está diretamente ligado com o que a gente falou lá passada sobre mutação constitucional, né? Falei isso lá também, mas cumpre ressignificar isso. A gente está falando de uma mudança constitucional sem necessariamente alteração do texto da lei. A gente classificou isso dentro da ideia de mutação constitucional, feita pelo judiciário, diferente da reforma, feita pelo poder constituinte derivado sobre o texto do poder constituinte originário. Lembram-se disso? Hã? Não sei, não estou sentindo firmeza aí não, na aula passada. Né? A gente falou Mais ou menos, professor. Pois é, Com então toda essa clareza, essa riqueza de detalhes, não. Então isso já me diz, né Natália, você já me demonstra aqui que você não estudou depois da aula, né? Se você tivesse estudado depois da aula, você lembraria. Isso fica de lição, né? Que o fim de semana está aí para isso. Né? A Gabriela fez essa cara aí também, ou seja, já se entregou que também não estudou depois da aula. Né? Não estudei nem na aula, professor, estava adoentada. Pois é. Pois é. Bom, O pior erro da pessoa é faltar numa aula. Isso é um erro. Sabia? Eu, mesmo morrendo, eu deveria ter assistido, porque é o pior erro que eu poderia ter cometido. Faltar em aula é complicado. Então, ó. Como eu tenho o coração mole, né? Vamos fazer uma revisãozinha então, né?
mais rápida, né? Uma revisão rápida, sem toda a complexidade que a gente falou na aula passada. Na aula passada, a gente então comentou sobre essas duas espécies, né, de função de mudança da Constituição, né? Claro que a gente já deixa de fora, obviamente, toda aquela ideia do artigo 60, parágrafo 4º, que a gente chama de cláusulas pétreas, isso é totalmente imutável. Dentro da mudança do que é possível na Constituição, a gente levou em consideração, então, que é possível reformar o texto constitucional, e esse texto constitucional ele pode ser modificado, tanto também está lá no artigo 60 caput, né, a fórmula de modificação dessa Constituição, e a gente também teve que observar que, ainda que seja possível a reforma constitucional, essa reforma constitucional ela está presa em limites, ainda que seja possível a modificação por emenda constitucional. Isso porque a gente colocou que a reforma constitucional ela tem uma modificação do texto do que a gente chamou de poder constituinte originário. Ou seja, aquela Assembleia Constitucional, aqueles representantes populares, aquele poder legislativo originário que criou do zero, né, que derrubou a Constituição antiga, que é a Constituição de 69, a Constituição de 67, e criou a Constituição de 1988. Esse poder constituinte, quando ele erige a Constituição, quando ele constrói a Constituição, ele constrói baseado em pressupostos constitucionais de formação, né? Ele tem esse poder de origem de classificar a Constituição sobre os seus aspectos, né? E a gente leu, né, na aula passada aquilo que a gente chamou de preâmbulo da Constituição, né? Aquele texto que não está como um texto normativo, ele não está dentro dos artigos da Constituição Federal, mas ele se apresenta ali antes de começar a Constituição. E a gente observou que aquele texto ele traz elementos que demonstram quais que eram as vontades, as intenções, a teleologia, né, as finalidades apresentadas pelos constituintes originários, por aquelas pessoas que criaram a Constituição. A gente viu lá no texto que eles criam um Estado democrático baseado em vários objetivos, em várias fundamentações, e isso já deixa claro para a gente que, sim, é possível a reforma constitucional. Essa reforma constitucional ela vai ser feita necessariamente não pelo poder constituinte originário, porque esse não está, ele tinha o poder no ato de construção de uma nova Constituição, né? Mas agora sim pelo poder constituinte derivado por novos deputados, senadores, por uma nova atividade legiferante que agora vai poder reformar a Constituição. Porém, a gente sempre tem que ter a ideia de que esse poder constituinte derivado, ele pode sim, tirando as cláusulas pétreas, ele pode reformar o texto constitucional, mas ele deve respeitar as ideias originárias da Constituição. O que eu quero dizer com isso? Ele não pode colocar a Constituição em contradição com a própria Constituição. Ele não pode criar normas que quebre a lógica constitucional, que quebre a função constitucional, que destrua o espírito que a Constituição foi trabalhado. A gente não pode fazer uma reforma constitucional com que faça que a Constituição ela entre em contradição textual com o que ela é originariamente, né? Então, a gente coloca esse poder constituinte derivado que vai ter uma discricionariedade, mas uma discricionariedade vinculada à ideia original, ao espírito original do poder constituinte originário, né, para poder fazer essa modificação. O que nos faz concluir que é possível mudar a Constituição, mas ainda assim não é qualquer modificação, mesmo que não seja de cláusulas pétreas, que vai ser constitucional, né? A Constituição ela tem que manter sua lógica constitucional do Estado que ela criou, né? E Professor, diga. então todas as novas constituições, né, elas surgem a partir de um golpe, podemos dizer assim? Pode dizer. Não, o golpe ele vai ter um sentido teórico específico, né? Uhum. Mas você já deve ter ouvido, Natália, que tem uma galera que briga, por exemplo, assim, quando vai falar, por exemplo, de 64. Né? Tem um pessoal que fala golpe de 64, tem um pessoal que fala revolução de 64. Geralmente, quando se fala em revolução de 64, o pessoal fica incomodado, falando, enfim,
o golpe, ele está dentro do conceito de revolução. Tá? Então, a palavra revolução, ela é um gênero maior o qual a gente pode colocar isso. Porque revolução, do ponto de vista político, é a destruição, né, de um conceito anterior político para a criação de um novo. Isso pode ser por meio de golpe, pode ser por meio de negociação, pode ser por meio de renovação, né? Então, o conceito de revolução ele é mais amplo. Uma construção revolucionária. Parece uma palavra estranha, mas é uma palavra correta do ponto de vista constitucional. Né? Porque o golpe ele necessariamente implica que houve uma tomada ilegítima de poder, né? Dentro daquela sequência constitucional. E, de fato, o 64 tem uma tomada ilegítima de poder. Mas, por exemplo, em 88 não tem. Em 88 tem uma entrega de poder, né? Tem uma negociação, mas também a gente pode chamar isso de revolução, né? Porque isso porque você destrói a Constituição antiga e cria uma Constituição nova. Mas todo poder constituinte originário ele é criado do zero, ele é criado por um instrumento de revolução. Mas quando a gente pensa assim, não parece que a Constituição pode ser algo muito sensível? Claro que parece, não tenha dúvida que parece. Não só parece como é. Não só parece como é. O trabalho pós-Segunda Guerra para que a gente tenha uma estabilidade constitucional, ela coloca a esperança disso em uma múltipla instrumentalização institucional, né? Então a gente tem, por exemplo, no âmbito internacional, tanto as Nações Unidas quanto os contratos internacionais, que eles vinculam contratos internacionais sobre a própria perspectiva de reconhecimento constitucional. Então, por exemplo, se hoje a gente resolve trocar de Constituição, a gente vai ter uma resistência internacional por conseguinte. A gente vai ter uma resistência com sanções que são tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista penal, e isso tenta segurar os elementos constitucionais. Mas, de fato, qualquer tomada de poder significa uma destruição constitucional. Então, é uma coisa frágil, sim. Todo Estado é frágil, porque todo Estado é erigido ou na legitimidade ou na validade, ou seja, por poderes abstratos, por poderes que não são reais, né? O direito e o poder não são elementos reais, são elementos ficcionais, né? Então isso pode ser retirado a qualquer momento de qualquer pessoa, não tenha dúvida. Bom, só que a gente tem que observar se isso é constitucional ou não. E essas modificações constitucionais, elas são trazidas por meio do judiciário. E o judiciário tem um poder de mudar a Constituição também. Só que ele não muda a Constituição por meio de mudança textual, e sim por modificação interpretativa. O judiciário ele pode vir a dar sentido novo ao texto constitucional. Isso a gente vai chamar de mutação constitucional, né? Ou seja, por meio de constitucionalismo, por um processo constitucionalizante, o Poder Judiciário, principalmente na figura do Supremo Tribunal Federal, né, do guardião da Constituição, ele pode atualizar, vamos colocar entre aspas aqui, atualizar os conceitos constitucionais, desde que, mais uma vez, ele não contradiza o sentido originário constitucional. Isso que a gente vai ver a partir das fórmulas hermenêuticas ali. Ele não contradiza, não vai contradizer o que é a própria constitucionalidade, porque a função do guardião da Constituição, do Supremo Tribunal Federal, é justamente guardar a constitucionalidade, né? Então, às vezes, a gente vai ter na própria Constituição um sentido de ausência de constitucionalidade, por incrível que pareça. Só que isso pode ser feito por meio da evolução social. A gente deu exemplo ano passado, né, aula passada, da ideia da união homoafetiva, né, da união entre pessoas de gêneros que coadunam em gênero. Ora, ainda que o texto normativo fale de homem e mulher, hoje eu estava num debate sobre isso, inclusive à tarde, a gente estava debatendo com um professor que colocava, de um ponto de vista que, por ser homem e mulher, essa modificação poderia ser somente pelo legislativo por reforma, né? Não é a posição que eu vejo, não é pelo menos a que eu adoto,
porque eu entendo que é plausível de mutação constitucional isso, porque a Constituição, pelo decurso do tempo, né, pelo decurso do tempo, se tornar inconstitucional em si, porque fere o princípio da igualdade, da existência entre relações civis entre pessoas de gênero igual, né? Ou seja, a gente vai ter uma necessidade para manter o princípio da igualdade, para manter a constitucionalidade previsto na Constituição da Igualdade, que é um dos princípios matriarcais do Estado democrático, né, e da liberdade, etc., a necessidade de mutação. O texto permanece. Isso que é interessante. O texto permanece, o que muda é a forma de aplicação vinculante. O que muda é que o Supremo Tribunal Federal reinterpreta essa questão, dando uma ampliação interpretativa que vai mudar o sentido originário do texto constitucional. Então, de um lado, a gente tem uma reforma essencialmente textual, feita pelo Poder Legislativo, e de outro lado, a gente tem uma modificação interpretativa, feita pelo Judiciário. E aí? Essa foi uma pequena resumidinha, né, da nossa última aula. O que vocês me dizem aí sobre dúvidas? Eu acho que eu entendi. Acho que eu não tenho dúvida. Beleza. Daí depois eu vou rever a aula passada e aí eu acho que vai ficar mais fácil. Tem que ver, tem que ver. Tô vendo que as visualizações das aulas estão caindo. Bom, também ainda na aula passada, eu introduzi essa ideia de que já que a gente está trabalhando com uma coisa tão sensível quanto uma mutação constitucional, quanto uma modificação tão sensível da Constituição sem modificar o texto, e a gente entrou naquelas questões que a gente está trabalhando com poder que não é um poder representativo, né? Essencialmente ele não é um poder representativo, ele não é democrático em si, né? Ele é democrático como função de proteção democrática, mas não é democrático em si, um poder contramajoritário, né, que necessita de todo um arcabouço de procedimentos que protejam do decisionismo de uma decisão política, como, por exemplo, o livre convencimento motivado, a gente falou lá passada desse princípio, ou seja, várias estruturas que preocupam a gente no sentido de que é um poder muito grave, é um poder muito acentuado, essa possibilidade de mudar o sentido da Constituição sem mudar o texto, né? Que para isso, um dos movimentos que a gente pode utilizar para trazer à tona essa ideia de mutação constitucional é o método hermenêutico. A gente falou lá passada que o método hermenêutico, essa palavra, é trazida ali durante as reformas iluministas e principalmente quanto às reformas teológicas, trazido ali pelo Lutero como uma forma de reinterpretar a Bíblia, né, pelos reformistas protestantes. Né, isso é trazido pelo direito um tempo depois, né, trazido principalmente pelo Gadamer lá para frente, né, são autores que vocês vão estudar lá no terceiro ano, em hermenêutica, que vão trazer esse conceito, que é um conceito essencialmente grego antigo, né? Que vem da ideia do deus Hermes, que era um deus que conversava com os seres humanos e com os deuses. Né? E quando ele tinha que passar as mensagens dos deuses para os seres humanos, como a linguagem, como a comunicação dos deuses era etérea e a comunicação dos homens era falha, pecadora, né? Ruim, essencialmente. Não havia uma tradução específica que Hermes poderia fazer. Então ele tinha que aprofundar conceitos para trazer as mensagens dos deuses. Sempre vinha ali em forma, né, quem lembra dos oráculos, etc., de Delfos, etc., né, vinha com a ideia do quase como uma poesia, né? Porque não era nada ao pé da letra, porque não tinha traduções. Então você precisava de um efeito filosófico de profundidade muito grande para tentar fazer com que a humanidade entendesse essa linguagem etérea dos deuses.
Então, a partir dessa relação grega, é trazido de volta primeiro para a religião, no protestantismo, e depois no direito, com o chamado língua sterne, que a gente viu lá nas primeiras aulas, né? Essa ideia de que interpretar é muito pouco. O que a gente precisa de métodos de aprofundamento do texto constitucional, para que esse texto ele se apresente de forma satisfatória, ou seja, que a gente possa ter uma profundidade de leitura do texto constitucional. O texto constitucional ele não pode ser simplesmente lido de forma seca. Ele tem que ter toda uma profundidade, né, ontognesiológica, né? A gente pode chamar de várias coisas aqui. A gente precisa de uma epistemologia gramatical da Constituição. A gente precisa de uma profundidade mesmo no texto constitucional. Não basta ler o texto, né? E para isso a gente tem várias técnicas, né? A gente tem várias técnicas constitucionais, né? Dessa interpretação aprofundada que a gente está chamando de hermenêutica. Bom, vamos começar, né, obviamente, pelos métodos clássicos da hermenêutica clássica. Eu separei 9 sistemas para vocês aí. 9 sistemas clássicos, né? Desses sistemas clássicos, né, são métodos mais tradicionais. Esses métodos, muitos deles vocês vão encontrar até na lei, né? Tem a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, né? A LINDB, na época que eu fazia graduação chamava LIC, Lei de Introdução ao Código Civil. Hoje se chama Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Essas, lá na LINDB, você encontra alguns métodos hermenêuticos já na própria lei, né? Ou seja, esses métodos clássicos são os mais utilizados tanto na lei quanto na doutrina, né? São as primeiras teorias hermenêuticas que a gente pode destacar aqui. Vamos tentar entender um pouco esses métodos clássicos. Eu destaco primeiramente aqui um que já nos dá um pouco de trabalho, né? O método genealógico. Pessoal, o método genealógico ele foi muito trabalhado, é um dos métodos que mais me interessam de todos. É um método filosófico. Ele foi muito desenvolvido ali por autores do século XX. Eu acho que o que mais se destaca sobre o método genealógico é um autor chamado Michel Foucault. Talvez vocês já tenham ouvido falar do Foucault, né? O Michel Foucault ele trabalha com o método genealógico em todas as áreas que ele trabalha, não só o direito, né, mas na psicologia, nas artes, né, ele trabalha com esse método genealógico de forma bem ampliativa, mas ele não é necessariamente do Foucault, né? Ele já tinha sido utilizado antes, principalmente pelo Walter Benjamin, né, no começo do século XX, mas originariamente ele é de um filósofo que talvez vocês também conheçam, muito provavelmente, que é chamado Friedrich Nietzsche, né? Vocês já devem ter ouvido falar do Nietzsche, né? Nietzsche, aquele autor que escreveu Gaia Ciência, Genealogia da Moral, Assim Falou Zaratustra, né? Autor daquela frase polêmica, né? Que geralmente é lida de forma muito errada, né? Deus está morto e nós o matamos, né? Nietzsche é um autor bem sine qua non, né? Quando se fala de genealogia, ele é um autor de uma estrutura bem específica, e a gente tem que entender da seguinte forma: o que seria mais ou menos a genealogia? Claro, vocês já vão observar que faz parte de uma estrutura de origem, né? Gênesis, né? Só que não é tão simples assim. Para entender o método genealógico, o Nietzsche, e depois principalmente Foucault trabalha isso muito bem, mas o Nietzsche ele vai trazer duas espécies de origem, né? Duas palavras que as duas têm um significado de tradução fácil do alemão como origem, né? Que é Ursprung e Erfdung. São duas palavras em alemão que vão ter sentido de origem. Só que, obviamente, se é alemão, não vai ter duas palavras à toa, né? Basicamente, de um lado, né,
no Ursprung, a gente vai ter uma ideia de origem natural das coisas. Que as coisas têm uma origem natural. E do Erfdung, a gente vai ter uma ideia de origem inventada. Uma criação de origem. Né? Esses dois conceitos. Bom, para o Nietzsche, quando a gente pensa em uma origem natural das coisas, a gente pensa necessariamente numa linearidade temporal. Que as coisas se desenvolvem numa linearidade temporal. E ele nega essa estrutura e ele vem trazendo o conceito de que as coisas elas são criadas para terem uma origem, elas são fabricadas na sua origem. Quando Foucault, o Benjamin vão desenvolver isso, eles desenvolvem de uma forma bem interessante, bem mais clara para a gente. Por quê? Principalmente em Foucault, a gente vai ter que se desfazer de uma ideia de uma linearidade temporal. A gente não vai poder pensar que as coisas se desenvolvem em progresso. Você já deve ter ouvido falar, né? O liberalismo ele é todo trabalhado em cima da ideia de progressismo, né? Da ideia do progresso. Só que o progresso, para essa linha genealógica, ela vai ser um problema em sentido interpretativo. Por quê? Porque a gente vai Professor, ter... isso para a origem natural, né? Isso para uma origem inventada. A origem natural... inventada, tá. Para uma origem natural teria uma linearidade, né? Porque as coisas iriam se desenvolvendo naturalmente. Né? Então você conseguiria pegar um desenvolvimento dessas coisas naturalmente. Né? Só que o problema é esse. Para esses autores, se a gente for pensar num progressismo, ou num Sprung, numa origem natural, a gente necessariamente tem um passado, então a gente tem um conceito ao qual a gente quer trabalhar. Esse conceito veio de algum lugar, se desenvolveu a partir daquele lugar, e ele tem uma perspectiva do que ele vai ser a partir de então. Né? Então ele está sempre em evolução. As coisas estão sempre evoluindo. Para esses autores, isso não existe. Não existem as coisas estarem sempre evoluindo. A modificação das coisas depende de estruturas de poder. Depende do que o Foucault, por exemplo, vai chamar de batalhas de verdade, né, ou de poder saber. Né? O que significaria isso? Quando a gente pensa em linearidade, a única coisa que a gente consegue é não analisar um conceito também filosófico do agora. Né? O Benjamin vai chamar isso de Jetzeit, o conceito do agora, como se fosse um agora com letra maiúscula. É como se fosse uma distração. Né? Pensar que o hoje é resultado do ontem e perspectiva do amanhã é impedir a análise do fato em si. Por quê? Porque as coisas elas não se desenvolvem numa progressão. Elas se desenvolvem por, vamos dizer assim, vou dar um exemplo bem prático aqui. Eu e a Gabriela, a gente discorda sobre um conceito. Então a gente começa a brigar conceitualmente sobre esse conceito. E a Natália está assistindo essa briga. Só que daí a Natália vai falar que a Gabriela está mais certa do que eu. Então ela vai adotar o conceito da Gabriela. E elas vão começar a passar esse conceito adiante. Ou seja, o que fez o desenvolvimento do conceito não foi uma evolução natural do conceito. Foi alguém que ganhou uma batalha de verdade. Então ele foi recriado a partir dali. Né? Então os conceitos, toda vez que eles vão se desenvolvendo, na verdade são é um poder saber, né? É um desenvolvimento de locução, é um desenvolvimento racional, de discursivo, de quem tem mais capacidade de dizer o que é verdade. Né? Então, no movimento genealógico, o que a gente tem que identificar para fazer essa interpretação? A gente tem que buscar a gênese do conceito que a gente está discutindo agora em todas as suas nuances. Como ele foi se modificando ao longo do tempo, não necessariamente numa forma linear, porque muitas vezes os conceitos voltam, conceitos antigos voltam, conceitos novos se recriam. Né? Vejam, há pouco tempo atrás, a gente nunca ia pensar que ia ter gente discutindo terra plana hoje em dia, mas tem. Né? Mas já tem uma galera discutindo. Então a gente tem um conceito que volta. Então não tem linearidade. Então a gente teria que identificar não a origem berçária do conceito, porque não faz diferença nenhuma. Porque a origem do conceito ela pode ir e voltar ao longo do tempo várias vezes.
Então a gente teria que identificar ao longo do tempo, numa historiografia, todos os conceitos criados sobre esse termo, sobre esse objeto que a gente está estudando, né? Para assim conseguir entender o que ele significa no tempo. É fazer realmente um mapeamento conceitual, né? Então, se a gente for falar de direitos humanos, por exemplo, na Constituição, onde que se inventa os direitos humanos? Não dá para saber. A gente vai ter várias conjunturas de autonomia, direitos humanos de autonomia, direitos humanos de liberdade, direitos humanos de garantismo, e todos esses conceitos vão importar numa única questão, né? A gente vai trazer de volta tudo que já foi o conceito de direitos humanos e vai fazer essa leitura ampliada de tudo que já foi, tudo que já é, o que continua sendo, para a gente conseguir reinterpretar esse objeto, né? Então a gente não vai falar que teve um desenvolvimento desse conceito, a gente vai falar que a gente vai observar tudo que esse conceito já foi para tentar trazer conclusões novas ou conclusões readaptadas de todos esses procedimentos genealógicos. Cada modificação conceitual no método genealógico é uma origem. Todos são uma origem. Então a gente tem um conjunto de origens e não uma origem só, porque essas origens seriam inventadas. Dá para entender essa loucura que eu tô falando? Eu estou tentando falar isso. É loucura mesmo. É loucura. Mais ou menos. É loucura. O que você não está entendendo aí, Gabriela? Não, eu acho que eu tô entendendo, mas às vezes eu não entendo. Eu recomendo para Não, você. eu entendi. Eu entendi. Eu Ai, recomendo que para você. vergonha. Não, Eu me tem... sinto muito burra, professor. Ah, mas eu também. Mas vejam, eu recomendo para vocês essa conferência do Foucault que chama Verdade e Formas Jurídicas, para quem se interessa por isso daqui é uma questão bem interessante, porque a gente está desconsiderando uma coisa que a gente naturalmente pensa, que as coisas evoluem, né? E o que esses autores estão falando para a gente é que as coisas não evoluem, as coisas se modificam. Então, quando a gente vai falar qual que é a origem de alguma coisa nas ciências humanas, né? O que é a origem de uma coisa? Vão ter várias origens, e todas vão importar ao mesmo tempo. Quando Foucault vai fazer um método genealógico, por exemplo, ele não vai levar em consideração que, quando, por exemplo, o livro mais clássico que vocês vão estudar no direito do Foucault, que é o Vigiar e Punir, que fala sobre prisões, etc., né? Quando ele vai tentar fazer uma historiografia das prisões, ele não vai pensar que a prisão, que a penitência do século XV e a penitência do século XIX, com o início da prisão, de fato, elas vão estar distantes em tempo. Elas são a mesma coisa. Elas são a mesma coisa. Ou seja, elas vão ser analisadas separadamente nos seus conceitos, nos seus contextos. E para a gente entender o que é a prisão hoje, ele vai levar em consideração esses dois conceitos, não como um sendo evolução do outro, mas os dois independentemente. Se você faz uma análise independente de cada um, ele vai revelando conceitos, vai revelando estruturas que vão dizer respeito ao objeto que a gente está estudando hoje. Porque não teve uma evolução. Tudo é a mesma coisa com modificações de ideias. Então ela permanece sendo a mesma coisa. A gente consegue entender melhor, segundo esses autores, o agora, né? Não fazendo uma linha objetiva de tempo, mas observando como se cada novo conceito sobre isso fosse uma origem diferente e, ao mesmo tempo, dissesse sobre o próprio agora, dissesse sobre as nossas próprias relações. Para o Foucault isso é muito importante. Quando ele vai falar da penitência corpórea no século XV e vai falar da penitência do século XIX, da prisão, etc., a gente vai ver que quando ele vai falar da prisão atual, ele vai falar que a prisão do século XV e a prisão do século XIX ainda vão estar presentes na prisão do século XX. Ele só vai conseguir falar que esses elementos ainda estão presentes porque ele vai dissecar esses dois objetos como os dois sendo objetos genealógicos. Então, calma, professor. Professor, Gabi, pensa não, na moda. Eu Sei que é um Não. exemplo meio chulo, assim, mas me ajuda a compreender um pouco. Porque, tipo, a gente vê na moda que os conceitos vão e vêm, né? Igual essas calças jeans mais largas que a gente tá usando hoje em dia, Sim. começaram a ser usadas nem sei quando, mas elas foram usadas por muitos períodos diferentes ao longo da história. Tipo isso, só que troca a moda por conceitos. É o que eu ia falar assim, professor, então o conceito de agora seria não só apenas o conceito lá do começo, a primeira origem, seriam
a construção de todos os conceitos que se modificam a partir daquilo. Todos eles têm a mesma relevância. Todos eles têm a mesma relevância. E você não precisa analisar eles linearmente no tempo. Individualmente. Entendi. E de fato, né? Você pega o que é uma calça nos anos 80, em 85, em 92 e em 2021, ela é a mesma coisa, sobre o mesmo conceito, mas com estruturas de criação diferentes. Todas elas têm origens diferentes, apesar de serem a mesma coisa. Né? De fato são, né? Porque tudo que era nos anos 80 era muito mais feio. Mas, enfim, provavelmente daqui 20 anos o que a gente faz hoje também vai ser muito feio. Né? Principalmente a única coisa só que a Natália faciais. falou assim, essas calças largas que estamos usando hoje, eu fiquei assim, quais? Porque eu não estou usando calça. É verdade. Estou muito por fora, professor. Em um ano e meio de quarentena, quem tá sabendo qual tipo de calça usar, né? Para mim, o tipo de calça é o que tem ali no guarda-roupa. O que teve. Não tem pijama, roupa nova, não. Normalmente. É aquilo ali mesmo. Exatamente. Roupa nova é a roupa de um ano e meio. Não usou? É roupa nova. Tá nova. Tá novíssima. Não tá rasgado nem furado, para mim tá novíssima. Eu sou econômica nova. demais. Vixe, eu também. Tem camisa que eu uso há 10 anos. Não tenho dúvida. Então, dá para entender isso? E quem não entendeu, por favor, Por incrível que pareça, deu para entender. Que bom. Se eu entendi, eu acho que todo mundo entendeu. Que absurdo. Para mim, o método genealógico é muito importante. Eu uso o método genealógico na minha tese, no doutorado. Minha tese é escrita com o método genealógico. Ou seja, não trabalhar necessariamente o tempo como uma forma linear, né? Isso é muito bom para métodos de pesquisa, é muito interessante, traz para a gente outras perspectivas das coisas, né? É interessante, é importante. Bom, vamos continuar. Para o método filológico, não filosófico, filológico, né? Filológico, gramatical, filologia é o estudo das palavras, né? Da profundidade das palavras, né? Das estruturas das palavras em si, da semântica. Meus caros, esse aqui é muito óbvio. Quando a gente fala em análise filológica, a gente está falando de uma análise gramatical, a gente está falando em analisar só pelo texto. Né? É aquela construção hermenêutica pura. Você lê o texto e a análise que você vai fazer é uma discussão sobre as palavras do texto. Né? Sobre as palavras do texto. Então, por exemplo, se você tem um texto legal que usa a palavra nenhum, por exemplo, nenhum, a interpretação filológica ela vai falar, se tem a palavra nenhum, não se aplica a nada, porque filologicamente nenhum significa exclusão total. Então não vai ter uma abertura interpretativa. O método filológico ele vai trazer essas estruturas mais literais, né? Isso ainda é usado, é difícil usar isso em hermenêutica constitucional. Está cada vez mais escasso a gente usar na Constituição o método filológico. Mas o direito ainda é usado, por exemplo, no direito contratual. O direito contratual usa muito o método filológico. Quem já viu aí grandes contratualistas, essa galera dos contratos, o trabalho deles é fazer jogo de xadrez com palavra, né? Vocês já devem ter percebido isso. Banco faz muito isso também, né? Usar as palavras para você conseguir fazer uma estrutura legal de interpretação só com palavras. É uma coisa muito, muito antiga do direito, né? Você fazer isso. O método filológico... Oi? É semelhante à análise de discurso ou não? É semelhante à análise de discurso, sim. Na verdade, tem muitas relações. A grande questão aqui é que na análise de discurso você vai ter uma possibilidade de desconstruir palavras, né? Tem aquela questão de desconstrução de palavras, de ver até onde o significado das palavras podem ir. No método gramatical filológico, a gente está muito mais preocupado com o que aquela palavra significa. Né? Você pega palavra por palavra de um texto e vê o que aquelas palavras significam para dar um sentido quanto ao seu significado semântico. Né? É muito difícil usar isso hoje em dia em constitucional, viu? Porque a Constituição, obviamente, hoje ela já não é pensada mais como sua razão semântica, assim como uma razão mais ampla de interpretação, né? Mas existe ainda, no direito civil ainda existe muito método filológico.
Aquele cara que você vai assinar um negócio e fala, não, mas eu não quis isso. Não, mas está aqui, se você pegar essa palavra aqui, vai ver que você concordou com isso. Essa vírgula aqui mudou todo o conceito. Então é bem por esse caminho. Tá certo que o Habermas, né, ele vai trazer o método filológico de outra forma, mas não nos interessa agora. Não vamos falar de Habermas agora não, que a gente fala no terceiro ano. Melhor. Né, com a ação comunicativa do discurso. Mas é isso, método filológico. É a gente fazer a palavra ter seu sentido estrito. Tá? O sentido estrito da palavra. Pode parecer também um pouco mais fácil, assim, em sentido prático, mas não é. Né? A gente tem muita palavra na nossa língua que ela não é utilizada nos sentidos corretos. Né? Isso pode dar muito problema como na hora de interpretar isso como figura jurídica. Né? Se vocês conhecem algum lusitano, né, algum português de Portugal, e vocês conversarem com eles, vocês vão ver que eles vão falar para você que a gente não fala direito, né? Que a gente fala sem querer falar, porque a gente não usa as palavras corretas. Né? É verdade, pior que é verdade. Se a gente for pegar filologicamente, semanticamente, nem todas as nossas palavras têm a função correta de uso, né? Ai, graças a Deus, ninguém merece falar que nem eles, não. Fala a verdade, o português brasileiro é muito mais bonito. É mais bonito, concordo, sem dúvida. Muito mais gostoso de falar. Muito... Que loucura essa vozinha aqui falando essas coisas. Bom, mas a gente costuma falar que o lusitano é literal, né? Mas tem uma preocupação filológica, né, com a palavra. Eu vejo a gente usar muitas palavras erradas, né? Mas tudo bem também, a gente tem todos os linguistas brasileiros falando de língua viva, etc, né? As letras no português brasileiro têm uma complexidade muito maior, se a gente for ver bem até por isso, né? Certo que tem umas coisas que irritam, né? Não vou me pagar aqui desconstruidão da palavra, que de vez em quando eu ouço umas coisas que eu fico com um pouquinho de raiva que a pessoa está usando errado, né? Não tem como, né? Tem duas palavras que me irritam profundamente, que é quando a pessoa usa não obstante e quando ela usa... qual que era a palavra? Tem outra palavra que me deixa extremamente irritado, que é como que fala quando está latente, quando usa a palavra latente. Porque não obstante é apesar, né? De contradição, é apesar de. E as pessoas usam como se fosse não bastando. Isso me deixa com raiva. E latente é uma coisa escondida. Né? Latente é uma coisa que está escondida. E eu acho que é porque o pessoal interpreta como se ela está latejando, e acho que é uma coisa que está muito expressa. Isso me incomoda profundamente, mas é necessária a desconstrução da linguagem. Né? A hermenêutica, eu ainda estou preso na hermenêutica filológica. Bom, já no elemento lógico, né, numa hermenêutica clássica lógica, a gente pode pensar sobre harmonia lógica. Eu acho que é uma palavra boa para a gente pensar. Significa dizer que vai ser necessário... deixa eu colocar aqui. Uma coerência geral no texto constitucional. Isso seria mais ou menos assim. Quando eu for fazer a hermenêutica do texto constitucional, o texto todo ele tem que estar em ordem. O texto todo ele tem que ter a mesma lógica jurídica. Então a gente não pode ter elementos contraditórios na Constituição. Né? Toda Constituição ela tem que estar uníssona no seu sentido final. Né? Ela tem que ter uma lógica entre as próprias normas. As normas elas têm que ter a mesma lógica de produção, de formalidade, de conteúdo. Né? Tem que ter toda uma estrutura possível de se identificar em qualquer norma, falando para eu ler essa norma constitucional, para eu ler esse artigo, eu tenho que ler ele pelos óculos da Constituição inteira. Eu não posso ler ele isolado.
Eu tenho que ler como se da mesma forma que eu vou ler a Constituição toda. Né? Ele é muito parecido, até vou pular o 4.5 por enquanto aqui, porque ele tem mais ou menos a mesma função, só que com uma pequena diferença, do método teleológico. Porque telos, em grego, né, pessoal, é finalidade. Né? A finalidade das coisas. Teleologia é tentar encontrar finalidade nas coisas. Enquanto o método lógico ele entende que tem que ter uma coerência, o teleológico também entende que tem que ter uma coerência. Só que o lógico, ele procura encontrar uma forma, um conteúdo de leitura na Constituição toda. Enquanto o método teleológico, ele tenta extrair da Constituição o conceito maior da Constituição. Então, por exemplo, o método lógico, quando a gente vai ler a Constituição Brasileira, ele vai ler a Constituição Brasileira no sentido de que todo artigo da Constituição Brasileira que você lê, né, todo artigo, ele tem que estar de acordo, né, ele tem que estar de acordo com aquele monte de pressuposto que a gente vê lá no começo da Constituição. Direitos humanos, autodeterminação dos povos, né? Se a gente vê no artigo 1º, 2º, 3º e 4º lá, ele vai ver que tem uma introdução que vai dar toda a lógica conceitual da Constituição, né? E a partir desses norteadores, desses objetivos da Constituição, que todos os artigos têm que ser lidos a partir daquilo, né? Tem que ser lidos a partir desses objetos da Constituição. O método teleológico ele vai tirar um único conceito, uma finalidade única. Então, qual que é a finalidade única da Constituição brasileira? A democracia. Né? Então, todo artigo ele tem que ser feito para chegar na democracia. Entende? Por isso, finalidade. O método lógico, a gente faz a leitura sobre os pressupostos da Constituição como se fosse um movimento uníssono. E o método teleológico, a coerência é que toda leitura de todo artigo ele tem que levar ao mesmo lugar. Ele tem que ter uma finalidade. A finalidade da Constituição brasileira é a democracia. Então, toda aplicação constitucional tem que levar à democracia. A gente tem que levar a uma finalidade. Método lógico, um composto geral. Método teleológico leva a uma finalidade. Leva a uma única coisa. Tudo leva a uma coisa só. Dá para entender isso? Bom. Dá para entender. Nossa. Estou muito feliz hoje. Bom, e também a gente pode ter uma coisa que pode ser também um pouco parecida, tá? Que é o método sistemático. O método sistemático, a gente vai tentar fazer a leitura da Constituição, né? A leitura dessa Constituição, a partir da sua forma, da sua estrutura formal. Né? Então, a gente vai observar todas as normas constitucionais a partir da sua sistemática, ou seja, a partir se aquelas estruturas que estão na Constituição, elas têm um elemento formal que dá a ela poder de constitucionalidade. Esse método sistemático, por exemplo, ele não dá para usar na Constituição brasileira. Não tem como a gente usar na Constituição brasileira. Porque a Constituição brasileira, nem todas as normas são de conteúdo constitucional. Lembra que a gente já falou isso? A gente vai ter norma tributária, a gente vai ter norma... a gente vai ter umas normas lá muito específicas de tombamento, de questões civis. Então, nem toda norma ela vai ter conteúdo constitucional. O método sistemático ele não aceitaria isso, porque toda a elaboração da Constituição teria que ter o mesmo formato. Né? Toda forma, então, teria que ser, por exemplo, organização do poder, organização do Estado, direitos e garantias fundamentais. Então, a gente poderia separar a Constituição por blocos. Isso é importante no método sistemático. Se eu estou falando de direitos fundamentais, eu não posso misturar com direito de Estado. Estou falando de organização geográfica de poder, eu não posso misturar com direitos fundamentais. Isso para quê? Para que, por exemplo, não pegue um direito fundamental e use a favor do Estado, ou pegue um direito de Estado e use a favor do sujeito individual. Então, eu vou dividindo a Constituição por sistemas, por microsistemas, cada um se comunicando só ali dentro, né? Só dentro do seu próprio sistema. Cada bloco constitucional ele só se comunicaria ali dentro daquele bloco constitucional.
Dá para entender ou não? Se não entenderem, por favor, perguntem. Tem umas coisas que são difíceis de explicar. Tem umas coisas que parecem que na minha cabeça está muito clara. Só que quando eu começo a falar, eu vejo que não é tão claro assim, que eu só estou acostumado com a ideia. Já aconteceu com vocês? Às vezes uma coisa parece que é óbvia. Daí quando você fala, você percebe que foi só que a única questão que não é óbvia, que você está acostumado com a ideia. Eu entendi assim, ó, que para utilizar esse método seria separado e cada um só poderia, um não poderia ser utilizado dentro do outro. Seriam Separado por sistemas temas, separados né? que só poderiam agir dentro desse sistema. Isso. Separado por temas ou sistemas, né? E que teriam que todos ter a mesma forma, né? Todos têm a mesma forma. Entendi isso. Não é, porque pensa assim. Eu não entendi. Pensa assim, ó, vamos pegar da seguinte forma. O artigo 5º da Constituição trata de direitos fundamentais. Correto? Aquele monte de incisos do artigo 5º. Vai tratar de direitos fundamentais. O artigo 70 e pouco da Constituição também vai ter lá direitos fundamentais, direitos individuais. Eles estão separados, eles estão em seções diferentes. Eles estão em artigos diferentes. No método sistemático, eu ia pegar esses dois artigos separados e ia juntar eles no mesmo sistema. Por mais que por exemplo, o artigo 5º tenha lá no seu primeiro parágrafo uma norma de direito internacional. Já sei, esse exemplo vai ser mais interessante, em um artigo só. O artigo 5º fala de direitos fundamentais. O parágrafo 3º fala sobre direito internacional. Ou seja, de como você vai pegar um tratado internacional e internalizar no Brasil. E fazer esse tratado internacional virar lei constitucional no Brasil. Para o sistema sistemático, apesar de os dois estarem no artigo 5º, essas duas coisas, eles têm que ser separados. Porque um trata de direito de política internacional e outro trata de direito individual. Então você não pode usar o caput do artigo 5º para fundamentar o parágrafo 3º nesse método. Porque eles estariam em sistemas diferentes. A forma como eles foram compostos foram em sistemáticas, em formalidades diferentes. Então, ainda que eles não estejam organizados, ou estejam dentro do mesmo artigo, ou muito separados, você cria sistemas de formalidade dentro da Constituição e você só pode interpretar aquele bloco de direitos, aqueles que têm a sua forma correlata. Assim dá para entender? Isso aí que eu entendi, só que eu não sei falar assim. Mas então, não quer dizer que eu não consiga separar os artigos da Constituição por sistemas diferentes. Só significa que ficaria desordenado demais para a compreensão. Isso. Basicamente isso. Tá. A questão é essa. O interpretador, né, o cara que for interpretar, ele vai separar por temas, por sistemas a Constituição, independentemente da sua ordem. Né? Daí a interpretação dele vai ter que ser só dentro daquele sistema. Só dentro daquela categoria. Eu acho que o método histórico é bem fácil de entender. A gente leva em consideração a história. Daí é o contrário do genealógico. Né? A gente leva como se fosse um progressismo mesmo, como uma estrutura progressa, sobre o desenvolvimento histórico daquele direito. Né? Por que isso, pessoal? Porque quando se fala em método hermenêutico histórico, os autores do método hermenêutico histórico eles vão levar em consideração que vai ter que ter uma lógica também na história. Que esse desenvolvimento progressivo, diferente do genealógico, ele tem um começo, meio e fim, e ele tem uma história de desenvolvimento. Então, essa história tem que ser levada em consideração para a gente poder aplicar a norma constitucional. Então, a gente tem que ver todo um objetivo histórico daquilo. Né? A gente vai analisar desde o projeto de lei, né? Desde a justificativa do projeto de lei, desde a exposição de motivos do projeto de lei, até as discussões para aprovação, até a sua aprovação, até as emendas que foram feitas durante a validade daquilo, como que aquela norma se comportou contra a sua efetividade na história. Então, tudo que aquela norma passou desde a sua proposta até hoje devem ser levados em consideração para interpretar ela. Então, diferente do genealógico, que não tem essa linearidade, o histórico obrigatoriamente tem uma linearidade progressiva.
Dá para entender? Bom, já falamos do teleológico, o método popular. Esse também pode ser chamado de método participativo, né? A interpretação de uma norma, ou seja, se a gente quer fazer uma mutação constitucional, reinterpretar uma norma, é fácil. É só a gente pedir a participação de corpos intermediários, de população, de partidos políticos, de sindicatos, de audiências públicas, até do plebiscito, de referendo, de votação direta da população, né? Fazer um recall, né? Por veto popular, etc. Audiências públicas. Você vai permitir que aquela massa direta, que as pessoas envolvidas na norma possam ter oportunidade de falar a sua interpretação. Então, a gente ter, ao final, o resultado da interpretação das interpretações, né? Isso já aconteceu no Brasil. O STF faz audiências públicas, vê o que as pessoas acham e interpretam a interpretação das pessoas, né? Então, em vez de interpretar a lei em si, você chama as pessoas na participação, porque vai ter uma pluralidade de opiniões, daí você vai interpretar as opiniões e não a lei em si. Dá para entender? Esses são mais tranquilos, né? O método doutrinário é facílimo. Como que é o método doutrinário? O magistrado, para interpretar a lei, ele pega o pensamento de outra pessoa. Ele pega uma doutrina, ele pega uma literatura, ele pega um livro, né, o pensamento de alguém e empresta o pensamento de alguém para interpretar a norma. É a famosa citação. Você pega o pensamento de alguém e fala, ó, eu estou interpretando isso por quê? Ah, porque fulano falou. É basicamente o que todos nós fazemos quando a gente escreve artigo científico. É fazer método doutrinário, né? É fazer citação, é interpretar pelos óculos de outra pessoa. E, por fim, o método evolutivo. O método evolutivo, ele leva em consideração que a hermenêutica, que a interpretação, ela tem que estar de acordo com o pensamento. Isso é muito subjetivo para mim, né? Como eu entendo as coisas, mas enfim. Que a interpretação tem que ser de acordo com a realidade sociológica e antropológica do momento em que se está julgando. Então, o julgador, ele tem que julgar de acordo com o que as pessoas pensam naquele momento. O que a evolução social, socioantropológica levou ao pensamento majoritário das pessoas. Eu acho horrível esse método. Eu acho que é perigosíssimo, mas enfim, é um método utilizado. O juiz, ele vai interpretar qual que é a vontade majoritária do povo naquele momento. Geralmente o método evolutivo, ele é tratado para ser amplamente utilizado, para ele ser sempre utilizado. Então a gente vai ter mutação constitucional sempre, né? Sempre que a cabeça da população mudar, a gente tem que fazer uma mutação constitucional baseada nisso. Acho meio problemático, mas enfim, quem sou eu para achar alguma coisa? Certo? Para a felicidade de vocês, boa notícia, hein? Boa notícia. Eu tô querendo controlar a matéria e eu só dei até aqui de manhã. Eu não passei para baixo. Isso significa que vou parar por aqui também. Então vocês vão ter aí um tempo a mais para vocês descansarem e ficarem felizes na vida de vocês. Nem tanto. Queria te dar uma dúvida sobre o debate do grupo de semana passada. Por a favor. gente chegou em um impasse e não fomos para lugar nenhum. Agora é a hora. Não sei se você viu a gravação, mas foi o caos. A gente brigou horrores com o Kelson. Não acredito que eu não participei. Amiga, foi babado. Ficamos revoltadíssimos. Sempre acontece, inclusive, né?
Eu e o Luiz, professor, nós chegamos em um ponto que nós não conseguimos sair, assim. A Isa também estava presente. Pelo que nós entendemos do capítulo 3, o Kelsen não considera a causalidade, certo? Pelas normas jurídicas. Sim. Mas eu não concordo. E o Luiz não concorda. E a Isa também não. Por quê? Porque eu acredito que o direito seja algo progressista, né? Ele vai evoluindo conforme a humanidade vai evoluindo também. E eu não vejo como não considerar a causalidade na elaboração das normas. Entendi. Na elaboração das normas no legislativo, você fala mesmo, né? Isso. Por quê? Porque o Kelsen ele vai usar uma estrutura que é basicamente um matador de causalidade. Quando ele obriga que haja pluralismo político para desenvolvimento normativo, ele está falando que ele está excluindo a democracia de maioria. Então não é assim que funciona a democracia, não são os mais votados que entram. Isso significa dizer que é óbvio que na elaboração legislativa, a função causal, a ciência causal, ela vai fazer parte direta do debate normativo. Ele vai fazer parte direta do debate normativo. O problema é que imagina aqui, né? Então estamos nós quatro aqui, nós quatro somos deputados, né? A Gabriela é da extrema-direita conservadora teológica, né? Você é da extrema-direita. A Natália é aquele centro PMDBista, né? O Edmilson é a extrema-esquerda do PCO e eu tô aqui no centro-direita da coalizão. A Gabriela faz sua proposta conservadora, direta, né? Aquela Handmaid's Tale, faz aquela proposta, né? Quando ela elabora essa proposta, nós três aqui vamos ter que votar. E a gente vai, todos nós três aqui, a gente vai votar contra. Então nunca vai passar. Então qual que é o problema? A Gabriela ela vai começar a abrir concessões. Então eu vou fazer uma emenda, você vai fazer uma emenda, o Edmilson vai fazer uma emenda. A gente vai revotar. Daí vai consumir isso que a gente vai chamar de coalizão política. Para passar, para a Gabriela conseguir passar, ela vai começar a fazer acordo linguístico. Ela vai começar a fazer aberturas cognitivas. Até a gente conseguir aprovar, a gente vai ter mudado quase todo o projeto da Gabriela. Significa dizer que o elemento causal presente no projeto da Gabriela não existe mais. Ele se afastou tanto que ele não é mais causa de nada. Ele é um pouquinho de causa da Gabriela, um pouquinho do meu, um pouquinho do seu, um pouquinho do Edmilson. E não é mais nosso também, porque não é o que a gente queria também. A gente só está negociando. Então, a nossa função negociadora ela vai cada vez mais afastando a ciência causal do elemento normativo. Quando isso é aprovado, no final das contas, depois de passar por Comissão de Constituição e Justiça, de texto legal, não se relaciona com mais nada das ideias originais. Por isso que o pluralismo é importante. Porque a ciência causal ela é o elemento do judiciário. Ela obviamente vai estar no judiciário, do legislativo. Do legislativo o tempo todo. O problema é que, com o pluralismo político, faz com que o próprio elemento causal combata o elemento causal. Porque o elemento causal que a Gabriela trouxe não vai existir no elemento final, porque o meu elemento causal vai combater o dela. Então, ele vai colocar quase como uma rinha de galo. Ele vai pegar todos os elementos, todas as vontades, vai colocar para brigar para que nenhuma vença. E no final das contas, a norma não tem mais relação nenhuma de causa. Essa é a ideia. Você não está errada. O legislativo é causal. Ele é feito para ser causal. Mas ele é feito para ser causal em estrutura plural. A vontade de um, no final das contas, vai ser totalmente diferente daquilo que ele falou. Claro que isso vão ter várias outras questões lá na estática, né, que a gente vai ter que pensar que nos elementos causais também, eles já não são causais por si. Isso vai ficar bem confuso ali, né? Mas basicamente, Natália, quando eu estou falando isso para você, não estou falando o que eu estou pensando. Eu estou tentando analisar suas reações, analisar se você está entendendo ou não e adaptar o que eu estou pensando para o que você está falando. Então, o que eu estou falando já não é o que eu estou pensando. O que você está entendendo não é o que eu estou falando. Né?
Ou seja, a conclusão final do comunicador do interlocutor já não é exatamente o que ninguém queria. Então, a partir disso, toda relação legislativa é um afastamento da realidade. Vai ficando cada vez mais puro. O Kelsen é como se você estivesse decantando uma ideia. Né? Você vai decantando, decantando até o ponto que ela fica pura e não causal. Faz sentido isso? Não sei, Gabriela tá dando risada, ele tá gargalhando, não sei se tá fazendo sentido. Não, agora faz sentido. Eu entendo, mas eu não eu ainda entendo porque concordo deixa de... 100%, mas tá. Eu não entendo porque deixa de ser mesmo sendo várias, aí deixa de ser mesmo sendo, e aí eu falo, mas aí não é porque são várias. Mas é muito complicado, eu devia ter começado a estudar antes. Não, olha, lá com 17 anos eu pensava muito mais do que hoje. Não é isso. É difícil. Eu não acho. Acho que você é muito mais madura para compreensão hoje. Acho que é muito mais difícil. Misericórdia, Cissa é madura agora. Eu acho que é mais difícil estudar muito novo essas coisas. Ô, professor, eu só quero só ver você lendo meu trabalho. Capítulo 1, não concordo. Capítulo 2, concordo. Capítulo 3, mais ou menos. Vai ser mais ou menos assim. Bom, daí já leva em consideração o que tem no meu coração. Isso, exatamente. É isso, é pluralismo político. Você está fazendo uma Eu acho ótimo, né? Que eu grifo de amarelo que eu entendo e o de rosa que eu não entendo. O capítulo 3, ele é inteiro rosa. O capítulo 3 é difícil, a estática é muito difícil. Mas eu passei lá... Eu li umas 80 vezes esse negócio. Meu Deus, é o capítulo mais difícil até agora, eu acho. Não, eu acho que eu acho a dinâmica mais difícil. Depois que entende a estática, ele é muito objetivo. Mas eu passei lá no grupo de vocês, pro Luiz, até falei, porque está coincidindo desse bimestre, em filosofia, eu estou dando os três, eu estou dando o Kelsen, o Schmidt e o Pachucanes nesse bimestre, é o segundo bimestre de filosofia. E a aula passada coincidiu que eu falei da estática, que eu falei do capítulo 3, para o terceiro ano. Claro que eles estão numa outra discussão da de vocês, uma discussão da filosofia. Mas ali, a partir, deixa eu ver aqui, de quantos minutos aqui. A partir ali dos 9 minutos, eu vou falar da ciência causal, da ciência normativa, da estática, nesse vídeo. Então, talvez seja... E ali vai ser um estudo um pouco mais aprofundado, que já é uma matéria específica disso. Talvez facilite a interpretação, porque a dinâmica ela é difícil de entender, porque a linguagem é difícil, mas ela é bem lógica. É pura lógica ali. Não, e aquele exemplo de A, de B, depois volta a ser A, depois vai para D, meu Deus do céu. Exatamente. É isso que irrita. Essa estrutura da lógica aristotélica dele aí, que é dificílimo de entender. Professor, só uma pergunta. Substitutiva. Meu Deus, que língua enrolada. É uma prova? É que eu já vou começar a me preparar. Isso. É uma prova. Antigamente, aqui na faculdade, a gente tinha exame. Né? A gente tinha exame. E como que funcionava o exame? Você fazia um cálculo muito louco lá. Deixa eu até pausar aqui, porque eu vou entrar em... Isso aqui não vai importar para vocês quando vocês se assistirem.